Deus, ele julga as nossas vidas pelo modo como amamos. Caso não andarmos no amor ágape de Deus, tudo que nós fazemos para impressionar os homens, seja através dos nossos dons, da nossa unção, seja através do nosso chamado ou de todas tantas grandes coisas que fazemos, de nada servirá quando estivermos diante de Jesus no dia do julgamento. Todas as nossas palavras serão absolutamente nada se não aprendermos a amar. Paulo disse assim: todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Gostou desse tema incrível? Então continue comigo. Mas antes de continuar, eu convido você a se inscrever aí no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. A mensagem de hoje é: sem o amor ágape de Deus não somos nada. E a passagem que eu queria partilhar está em 1 Coríntios 13:1, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que isso significa? Olha só, é certo que muitas pessoas não entendem esta frase. Portanto, vamos analisá-la para compreendermos seu significado com relação ao que ele diz aqui: o sino que ressoa ou como o prato que retine. Observe aqui que Paulo usou duas frases. Uma foi o sino que ressoa e a outra foi o prato que retine. Ambas, por questões culturais, são difíceis para o nosso entendimento. Mas o apóstolo Paulo escreve essas frases para a igreja em Corinto. Portanto, os coríntios entenderam muito bem essas expressões, pois lhes eram muito comuns. A palavra traduzida aqui para o português como sino vem da palavra grega chalcos. Essa é uma palavra antiga que se refere a um pedaço de metal feito pela mistura do bronze ou de cobre com uma pequena parte de lata. Com esse metal fazia-se sino, que por causa da lata produzia um som muito oco. Veja aqui que Paulo não está dizendo somente: se não tiver amor, serei como sino. Ele disse: serei como um sino que ressoa. E o significado da palavra ressoar é produzir um som ecoante, constante e irritante. Então, dizer um sino que ressoa seria o mesmo que falar um pedaço de metal que produz um som ecoante, constante e irritante que continua fazendo barulho sem parar. Os coríntios entenderam perfeitamente o que o apóstolo Paulo disse ao escrever: se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Pois Corinto era uma cidade pagã, idólatra, e o ressoar do sino era uma parte de suas rotinas diárias nas celebrações religiosas. Paulo usou palavras dos rituais de idolatria, porque em Corinto havia muitas pessoas religiosas que andavam pela cidade o dia inteiro tocando esses sinos de metal, pois isso era uma expressão de adoração aos deuses deles. O som desses sinos era constante e muito irritante. Paulo disse que mesmo se tivéssemos todos os dons,
mas nos faltasse o amor altruísta, o amor ágape de Deus, seríamos pessoas ofensivamente irritantes. Os coríntios entenderam claramente o que Paulo escreveu, porque na cidade de Corinto não se podia escapar deste barulho terrível. Em outras palavras, dizia que podemos até ser usados em todos os dons do Espírito. Podemos até ver uma poderosa unção em nossas vidas. Podemos até ver milagres fantásticos. Mas sem o tipo de amor ágape de Deus, somos nada mais que um som irritante. A segunda frase que Paulo escreveu foi o prato que retine. O significado em português da palavra grega usada por Paulo refere-se a dois pratos batidos um contra o outro, produzindo juntos um barulho muito alto. Essa descrição nos permite compreender um barulho constante, alto e agudo. Uma vez que entendemos o significado desta frase em português, compreendemos Paulo nos seguintes termos: não importa o quão espiritual pareçamos, nem o quão impressionantes sejam os nossos dons. Sem o amor ágape de Deus, somos nada além de um barulho irritante. No verso 2 de 1 Coríntios 13, Paulo continuou dizendo assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. E ele continua no verso 3: ainda que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Como eu disse no início aqui dessa mensagem, Deus ele julga nossas vidas pelo modo como nós amamos. E se não andarmos em amor ágape dele, tudo o que fazemos para impressionar os homens, seja através de dons, unção, ou através do nosso chamado, ou de qualquer outra coisa, nada servirá quando estivermos diante de Jesus no dia do julgamento. Todas as nossas palavras serão absolutamente nada se não aprendermos a amar. Olha como é intrigante o verso 3 que lemos há pouco agora para você. Diz assim: ainda que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Em outra tradução, em vez da palavra necessitados, usa-se a palavra pobres. O texto diz: e ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Isso é intrigante. Olha só, como não posso ter proveito algum, mesmo se eu der todos os meus bens aos pobres. Imagine só que tenhamos uma casa e nós vendemos essa casa. Então, pegamos o dinheiro e damos aos pobres. Ou nós temos um carro, nós vendemos esse carro e damos todo o dinheiro dessa venda aos pobres. Imagine pegarmos toda a nossa economia e distribuísse tudo para os necessitados. Imagine se simplesmente abríssemos mão de tudo o que pertence a nós e dessemos centavo por centavo de nossas posses aos pobres. E é certo que se fizéssemos isso, todo mundo diria assim: olha só, você viu o que essa pessoa acabou de fazer? Ela deu tudo o que ela tinha aos pobres. Ela realmente amou os pobres. Mas é certo, meu irmão, minha irmã também, que tudo isso pode ser feito sem amor. A Bíblia diz que podemos dar tudo o que temos aos outros e mesmo assim não ter amor. Como isso pode ser? Segundo a Bíblia, não deveríamos julgar nada antes do tempo. Porque quando Jesus vier, ele vai julgar tudo o que tivermos feito e revelar os verdadeiros motivos de nossos corações. Todas as nossas ações são guiadas por uma motivação.
Deus não está muito interessado em nossas ações. Pega esta chave. Mas Ele está interessado na razão pela qual fazemos o que fazemos. Paulo disse que podemos dar aos outros tudo o que temos e ainda fazer tudo isso sem amor nenhum. Não se esqueça de que ao usarmos a palavra amor em português, nos referimos à palavra grega ágape, que se refere a um amor completo, altruísta e que não espera nada em troca. Paulo disse que podemos dar tudo o que temos com uma motivação diferente da gerada pelo amor ágape. Ter as pessoas notando nossas boas ações e fazendo elogios sobre o que nós fazemos poderia ser a motivação pela qual daríamos aos pobres tudo o que temos. Mas isso não é andar em amor ágape de Deus. É por isso que Jesus disse em Mateus 6,3: Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Jesus continuou dizendo: E teu Pai, que vê no secreto, te recompensará. O amor nem sempre é motivo pelo qual damos. Nós podemos dar para que os outros vejam o quão generosos nós somos ou o quão bondosos parecemos ser. Em meu espírito, eu estou sempre incomodado quando as pessoas querem ser reconhecidas publicamente por causa de algum dinheiro ofertado. Isso é típico daqueles que dão sem amor. Sempre que damos sem amor, esperamos reconhecimento, mas se damos em amor ágape, de modo algum esperamos ser reconhecidos aqui na terra. É muito possível dar sem amor, e nesse caso não teremos qualquer benefício real. Agora eu gostaria de continuar analisando o trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha só, nós percebemos que nos capítulos 12 e 14, depois você dá uma olhada na sua Bíblia, eles tratam especificamente dos dons do Espírito, enquanto o capítulo 13, aparentemente, traz um tema completamente diferente. Mas, lembrando de que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, uma interrupção dessa ordem seria incoerência. Mas a Bíblia, meu amado e minha amada, não é incoerente. A incoerência seria quando falamos de um assunto, saltamos para outro completamente diferente, em frações de segundos, sem terminar nenhum e nem outro. Isso frequentemente acontece com muitas pessoas. E não foi isso que aconteceu no capítulo de 1 Coríntios. É certo que toda a Escritura é inspirada por Deus, e nessa inspiração, Paulo escreveu sobre o amor justamente enquanto ensinava sobre os dons do Espírito. E por que ele fez assim? Você pode notar o capítulo 12. Paulo ele terminou seu ensino sobre os dons com essa afirmação: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Então aqui nesses termos, ele introduziu o tema do amor ágape e trata da importância de se viver o estilo de vida nesse tipo de amor. Somente depois de fazer essa observação, ele continua a falar sobre os dons espirituais no capítulo 14. Veja, porém, aqui a afirmação feita por Paulo no início do capítulo: Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. É interessante observar que, antes de aconselhar o exercício dos dons espirituais com zelo, Paulo ressaltou a importância de seguir primeiramente o caminho do amor. A palavra seguir usada em português vem de uma palavra grega muito poderosa que significa perseguir, ou seja, ir em busca de alguma coisa com toda a sua força e energia. Em outras palavras, Paulo disse: use toda a sua força e energia para viver em um estilo de vida em amor ágape. Sejamos atentos e não leiamos o que Paulo não escreveu.
Não está escrito, eu quero que você ame seus irmãos cristãos. E não está escrito também, eu quero que você ame seus inimigos. Mas o que ele disse foi, segui o caminho do amor, que traduzido para o português atual seria, eu quero que você use toda a sua força, todo o seu esforço e toda a sua energia para certificar-se de que você vive o estilo de vida em amor. Ágape, oh, aleluia! Agora existe uma pergunta que precisamos fazer a nós mesmos, todos os dias. Será que hoje eu estou seguindo o estilo de vida em amor ágape? Será que andar em amor ágape é a coisa mais importante para mim hoje? Eu confesso que nem sempre consigo alcançar esse objetivo. Entretanto, em meu coração existe um profundo desejo em perseguir o amor ágape com todas as minhas forças. Portanto, eu acredito que a pergunta mais apropriada para fazer é: quão desesperados estamos para viver o amor ágape hoje? Nós precisamos entender que, naturalmente, não nos é possível compreender o que a Bíblia diz sobre o amor ágape, porque a nossa consciência não está sensível espiritualmente. Nós não somos chamados para amar de um modo natural, como frequentemente as pessoas amam e acreditam ser a maneira devida a se amar. A verdade é que somos chamados para amar com amor ágape, ou seja, com o tipo de amor que Deus ama. Por isso nos é apropriado perguntar assim: quão desesperadamente estamos hoje para viver o estilo de amor ágape? E existe um grande perigo em não andar no amor ágape de Deus. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo escreve sobre a ceia do Senhor. Ele fez uma afirmação muito forte ao dizer que muitos cristãos estavam fracos, doentes e morriam por não estarem andando em amor ágape. No verso 17, Paulo diz lá, 1 Coríntios 11:17: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. O problema foi que na igreja eles não andavam em perfeito amor. E Paulo continuou dizendo no verso 19 de 1 Coríntios 11: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Paulo ele explicou que, ao se reunirem para as reuniões da igreja, os coríntios não andavam em amor uns para com os outros e não discerniam o corpo do Senhor. O problema ali era que durante a ceia, uns comiam demais porque tinham muito, enquanto outros permaneceriam famintos porque eram pobres. Os coríntios, apesar de experimentarem o poder dos dons, desprezavam a igreja de Deus por não compartilharem um com o outro a comida e a bebida durante a ceia. E a situação era tão caótica que Paulo chegou a lhes perguntar se aqueles irmãos não tinham casas onde poderiam comer antes de se encontrarem nas reuniões. Era fato o poder dos dons sobre os coríntios, mas também era verdade o desprezo dessa igreja quanto ao cuidar uns dos outros. Eu, Vinícius, eu amo muito celebrar a ceia do Senhor e de expressar verbalmente sobre a aliança que temos juntos no Senhor. Mas nós precisamos entender que estar em aliança deve ir além das expressões verbais e alcançar o amor altruísta uns para com os outros. Paulo disse que os coríntios desprezaram a igreja e ainda continuou a sua exortação lá em 1 Coríntios 11, dos versos 27 a 30. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Paulo disse claramente que comemos e bebemos para nossa própria condenação quando não temos consciência do corpo do Senhor. E o que é o corpo do Senhor? Olha só, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Não podemos restringir nossa compreensão de igreja ao que chamamos a igreja local somente. É certo que ela faz parte do corpo, mas precisamos nos lembrar de que todo indivíduo nascido de novo é também parte do corpo de Cristo. Através de Jesus estamos em aliança com todos os cristãos e devemos andar em amor. Esse amor ágape para com cada irmão e irmã, independentemente se gostamos deles ou não, se são nossos amigos ou não, pois Deus nos ordenou que andássemos no tipo de amor que Ele ama. E é muito interessante observar que a Bíblia estabelece uma ligação direta entre doença e pecado. Olha só que interessante isso aqui. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. As epístolas do Novo Testamento ensinam muito pouco sobre a cura divina, mas tanto Tiago 5 quanto 1 Coríntios 11 falam sobre essa relação existente entre a enfermidade e o pecado. Se estivermos doentes, a atitude correta não seria a tentativa desenfreada de vasculhar por pecados em nossas vidas, o que as pessoas fazem muito por aí. O que deve ser feito nesse caso é crermos que Deus já nos deu a cura em Cristo Jesus. No entanto, se a cura não se manifestar, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos sonde, nos revele que área de nossa vida não estamos andando em amor ágape, amando e perdoando a todos os homens. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra viva ao nosso coração. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, por esse amor ágape, Senhor. Esse amor, Senhor, que vem do teu coração para o nosso coração. A tua palavra é muito clara, Senhor. Muitas pessoas não entendem que o amor ágape não é o amor filia, que é aquele amor que nós amamos visando um interesse, visando algo em troca. Mas o amor ágape é aquele amor altruísta sem interesse. Que esse seja o nosso foco de vida, Senhor. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus, pela prova de amor que o Senhor nos deu através da cruz do Calvário. Que isso seja a maior prova de amor que nós temos para caminhar segundo a tua vontade e segundo o amor altruísta que foi plantado em nossos corações pelo Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo.
Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado.
Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais 2 vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.